Bem-vindo! Neste tutorial nós vamos aprender aqui o uso das ferramentas Bone, que traduzindo significa ossos. Ferramentas Bone, elas são responsáveis pela criação de estruturas que permitirão a animação das formas que desenhamos aqui na área. Podemos ver aqui na caixa lateral esquerda de ferramentas, Tools, que ela não aparece inicialmente, porque o tipo de camada que estamos trabalhando é uma camada de vetor, que só nos permite fazer traçados e o preenchimento desses. Podemos ver aqui na caixa lateral esquerda, na caixa de título Layer, que só temos uma camada denominada Layer 1, que tem um ícone que representa justamente a camada de vetor. Para adicionarmos ossos, precisamos adicionar a essa caixa de Layers uma camada específica denominada Bone. Então vamos procurar aqui nessa caixinha de seleção a opção Bone e vamos clicar. Repare que agora o programa já me dá uma segunda camada. E essa segunda camada, que vem com o nome Layer por padrão, já que a primeira era Layer 1, o programa criará aqui um ícone no formato de um ossinho. Isso, quando eu clico fora, as duas já adicionadas, diferencia uma camada da outra. Repare que na camada de ossinhos Layer 2, eu agora tenho aqui na lateral esquerda apenas ferramentas que me permitirão fazer a adição de ossos e a manipulação dos mesmos na minha área. Ambas as camadas aqui são independentes, pois quando eu seleciono cada uma, repare que as ferramentas aqui são ferramentas distintas entre a camada vetor, que me permite fazer as formas, e a camada de ossos, que me permite fazer as estruturas ósseas. Eu posso fazer a nomenclatura dessas camadas de forma distinta. Basta que eu selecione qualquer uma delas, dê dois cliques com o botão esquerdo, ou então clique aqui neste ícone em forma de reticência. Quando eu faço isso, eu abro o menu. E aqui nessa opção Name eu posso alterar o nome. Vou dar o nome para a camada de vetor de camada desenho, para facilitar o meu entendimento. Ok. Repare que o nome aqui Layer 1 passou a ser agora camada desenho. E o vetor aparece aqui através desse ícone representativo. Vou fazer o mesmo procedimento na Layer 2, que é uma camada de ossos. Clico, selecionando, e em vez de dar dois cliques agora, eu vou clicar aqui, Vocês vão reparar que é a mesma coisa. Venho aqui, mudo o nome para camada. Dessa vez, escreverei camada ossos. Bem, eu posso fazer os desenhos através da camada vetor. Posso adicionar os ossos através da camada ossos. Vamos então para a camada desenho. Clico sobre a mesma e aqui, com a ferramenta Draw Shape, clica na tecla E também, clico sobre a mesma. Vou selecionar qualquer uma dessas formas aqui em cima. Vou escolher uma forma oval. Clico nessa caixa. Repare que como eu tenho aqui a opção Autofill e Autostroke, o programa preencherá tanto o preenchimento como o traçado do objeto desenhado de forma automática, respeitando as condições observadas aqui na caixa estilo. Cor amarela para preenchimento, cor preta para traçado. Então, quando eu desenhar a elipse aqui, ele vem nessa condição. Ótimo, já fiz uma forma e agora eu vou fazer adição de estruturas. Eu não tenho aqui como adicionar ossos, porque aqui não aparece na camada Layer. Então tenho que clicar aqui na camada de ossos e agora sim eu tenho como adicionar ossos. Repare que as ferramentas Bone, por enquanto, estão desativas porque eu ainda não adicionei nenhuma estrutura de osso aí na minha área. Então, para adicionar a primeira estrutura, eu tenho a opção aqui Add Bone, que pode ser clicado com a tecla A de atalho. No momento que eu faço isso, que eu seguro, dou um clique com o botão esquerdo, seguro, eu posso fazer o osso do tamanho que eu quiser, desse, e aí vou aumentando, eu vou dar um tamanho mais ou menos desse aqui. Aí eu largo e já crio uma estrutura em formato de um osso. Com esse mesmo osso já selecionado em vermelho, eu vou dar um clique aqui nessa pontinha e vou fazer o segundo osso. Ótimo. Tenho duas estruturas desenhadas. Então vamos conhecer aqui as ferramentas da caixa de ferramentas Bone. A primeira é a Select Bone, que pode ser acionada com a tecla B. Quando eu clico nessa ferramenta, eu tenho um cursorzinho que eu posso clicar com o botão esquerdo sobre qualquer um dos ossos para selecionar. Se eu selecionar esse, clico com o botão esquerdo sobre ele. Se eu selecionar esse, clico sobre esse. Se eu quiser selecionar os dois, eu seguro com o botão esquerdo, arrasto, seleciono os dois, tenho os dois ossos selecionados. Bem, vou selecionar somente o de cima.
As demais ferramentas aqui, a Translate me permite, quando eu aciono ela, o osso que estiver selecionado na cor vermelha aqui, eu clico com o botão esquerdo. Nesse caso aqui, essa ferramenta me permite fazer a translação, ou seja, o deslocamento do osso para qualquer ponto. Repare que eu peguei o osso de cima e coloquei em qualquer canto aqui da minha área. Vou voltar à posição inicial. Vou agora selecionar o osso de baixo. Vou usar a mesma ferramenta, Translate. Quando eu seguro essa ferramenta e arrasta, repare que eu faço o deslocamento, porém ele traz junto com ele o osso de cima. Vocês vão entender brevemente o porquê. Vamos conhecer a segunda ferramenta. Novamente vou selecionar o osso de cima e vou escolher a ferramenta Rotate Bone, que pode ser acionada com a tecla R. No momento que eu cliquei, posso, com o osso selecionado, clicar com o botão esquerdo, puxá-lo com o botão pressionado, e ele faz a rotação desse osso de cima. Quando eu selecionar o de baixo, olha o que vai acontecer. Quando eu der a ferramenta Rotate, que eu fizer a rotação, clicando com o botão esquerdo, pressionando e segurando e arrastando, eu faço a rotação, porém eu trago o osso de cima junto. A quarta ferramenta vocês já viram, que é essa adição de ossos aqui na área. Vamos ver então o que é que faz essa vinculação desse osso de cima com o osso de baixo. Vou, antes de mais nada, clicar aqui fora, selecionando a ferramenta Select Bone com a tecla B, clicar aqui. Repare que eu desabilitei a seleção dos ossos quando eu clico fora, e vou clicar essa ferramenta aqui chamada Reparent Bone, que pode ser acionada com a tecla P. Quando eu clico, vocês vão perceber que o programa, além de manter os dois ossos, ele trouxe agora uma seta indicativa do segundo osso em direção ao primeiro. Isso mostra o grau de parentesco que existe entre um osso e o outro. Esse osso de cima ele é considerado um osso filho, e esse osso de baixo é considerado um osso pai. Como é que eu enxergo isso? O osso pai terá as setas indicadas para o seu corpo principal. O osso filho será indicado através da extensão da seta. Então, para onde a seta está apontando, diz que esse osso vai ser dependente desse. E esse aqui é o osso que cuida desse outro que está aqui. Então, esse é o filho, e esse que tem a seta indicada para o seu corpo é o pai. Ou seja, resumindo e traduzindo, vamos chegar aqui. Quando eu seleciono de cima, toda ação que o filho fizer, o pai não depende do filho para nada. Repare que ele está fazendo aqui sozinho a ação dele. Então, tanto faz eu utilizar como essa daqui também, de rotação, o filho faz sozinho, o pai não segue o filho. Porém, quando eu seleciono o osso de baixo, toda ação que o pai fizer, o filho vai ser obrigado a seguir o pai. Então, se eu usar a rotação, então esse é o grau de parentesco entre um e outro. Poxa, mas eu vou ter que utilizar os ossos sempre dependendo um do outro? Não. Eu posso selecionar ou desselecionar. Vou clicar aqui, vou selecionar os dois, está vendo aqui? Vou clicar o Reparent Bone para ver aqui a linha de indicação. Eu posso, já como o filho é quem depende desse daqui, esse daqui é o filho, eu clico no osso filho. Está vendo aqui? Com a seleção, ele fica vermelho e uso a ferramenta Reparent. Repare que a setinha dele aqui agora também está na cor vermelha. Quando eu clico sobre essa setinha, eu tiro o grau de parentesco e esse passa a ser individual e esse aqui também passa a ser individual. Então, quando eu for fazer agora a movimentação desse ou desse de baixo, eu vou fazer independente. Um não vai depender do outro. Está vendo aqui? Esse faz a sua movimentação e esse faz a sua movimentação. Essas ferramentas permitem fazer essa estrutura, criar estrutura e fazer o grau de parentesco entre um e outro. Se eu quiser tornar esse daqui agora filho desse, eu seleciono ele e crio, clicando sobre o segundo grau de parentesco. Dessa vez, o de baixo vai fazer a sua movimentação livre. Tá vendo? Porém, quando o de cima fizer, que passou a ser o pai, o de baixo é obrigado a fazer também. Eu tenho aqui a sexta ferramenta,
que é o Bone Strength. Quando eu clico nessa ferramenta, repare que aparece colorações nos ossos. Quando estiver vermelho selecionado, a coloração é rosa. Quando não estiver selecionado, a coloração é um azul bem assim acidentado, da cor da estrutura do osso. Tá? Então, o que é que isso me permite? Isso me permite eu fazer uma linha de ação da estrutura sobre a forma desenhada. Quando eu seguro com o botão esquerdo, se eu arrastar para a direita, aumenta a linha de ação da animação que o osso fará sobre a forma desenhada. Então aqui eu vou utilizar toda essa forma. Se eu segurar com o botão esquerdo e diminuir, eu utilizo somente essa linha de gravidade. É como se fosse um ímã, né? Essa parte aqui. Se eu segurar e puxar até o mínimo, eu não vou ter ação nenhuma do osso sobre a forma. Então, segurando com o clique esquerdo, eu puxo para a direita ou para a esquerda para diminuir a linha de ação do osso. Bom, em bons termos, essa outra ferramenta aqui, Manipulate Bone, que eu posso acionar com a tecla Z, quando eu clico sobre ela, eu posso manipular os ossos. Aí eu tenho que tirar aquele grau de parentesco, tá vendo? Ele faz a manipulação do osso. Tá? Porém, eu não estou tendo nenhuma ação sobre a forma aí desenhada, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Antes de mais nada, eu vou desativar as seleções, clicando na caixa de Select Bone, clicar aqui fora. Vou selecionar o osso de cima e vou dar a tecla Delete para apagá-lo. Eu só consigo fazer isso utilizando a camada de ossos, né? Então aqui eu tenho só um osso. Se eu manipulá-lo, eu só manipulo o osso. E a forma? Por que a forma? Eu não estou manipulando a forma. Porque a camada de desenho aqui, ela é uma camada que ela está independente. Repare que eu não tenho força nenhuma, nem ferramenta de osso nela. Para eu poder utilizar essa camada aqui do desenho que eu fiz, dependente da camada de osso, para eu aplicar as estruturas que eu quero de animação, eu tenho que, antes de mais nada, segurar a camada com o botão esquerdo, puxá-la até a camada de ossos, repare que ela vai ficar com a cor rosa, e largo o botão esquerdo. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei a camada vetorial dentro da camada de ossos. E agora, quando eu clicar nessa estrutura que aparece aqui na lateral, essa setinha, eu não vou ver a minha camada de vetor. Mas se eu clicar de volta, botando ela para baixo, eu vou ver que a camada de desenho agora está vinculada à camada de ossos. Então, se eu manipular o osso aqui agora, olha o que vai acontecer com a forma. A forma passa a seguir o movimento que eu faça com o osso. E se eu clicar a camada vetor agora, olha o que vai acontecer. Além da estrutura de formas, né, e traçados, que são as caixas Draw e Fill que aparecem, aqui também já aparece algumas ferramentas Bone também. Aqui, já tenho a Select, já tenho aqui Manipula, eu posso chegar aqui, manipular através da camada vetorial que eu estou utilizando. Tenho aqui a ferramenta Bind Layer, que vai ser assunto para o próximo tutorial. Nós vamos começar a fazer nossas primeiras animações, ok? Então, eu já tenho aqui essa estrutura óssea mandando nessa estrutura forma. Se eu não quiser ver o osso, aqui embaixo, eu sei que o osso está aqui nessa posição, não está? Então, se eu chegar aqui, na parte inferior da janela de trabalho, nessa opção aqui, clicar sobre a mesma, eu fico sem ver o osso aqui na minha área. Mas eu sei que ele está aqui. Quando eu clico com o botão esquerdo, eu movimento a minha figura, porém, sem ver o osso aqui na minha área de trabalho. E aqui eu posso o quê? Fazer uma animação. Toda manipulação que eu faça de formas ou ossos, eu tenho que estar com essa setinha, essa linha vermelha, nessa opção 0. Para eu criar animação, eu posso usar esses primeiros informativos depois dessa seta verde. Então, eu vou colocar aqui o meu cursor no número 6 e vou clicar com o botão esquerdo. Repare que eu desloquei a linha verde e agora eu não tenho como fazer nenhum traçado aqui específico na área. Para eu poder fazer, eu tenho que voltar aqui para a linha 0 novamente, puxar ele para cá, e aí eu posso usar. Quando eu estiver aqui, eu não tenho como fazer isso. Por mais que eu faça a ferramenta, eu não vou conseguir fazer a ação. Então, aqui, quando eu fizer, meu osso não está aqui aparecendo, eu sei que ele está aqui. Então, vou tirar. Vou fazer esse movimento. Repare o que acontece na minha linha de animação. Quando eu faço esse movimento do osso, eu vou voltar para a camada de ossos, e camada aqui de desenho,
e vou selecionar a ferramenta de manipulação de quê? De ossos. Tá? Para isso eu tenho que voltar para a camada de ossos e aqui ó, no Manipulate, tá vendo ele aqui? Eu vou ó, movimentar o meu objeto nesse sentido. Repare que aqui agora já apareceu 2 pontos na minha camada de animação. Vou clicar aqui no 12 e vou dar um outro movimento. Quando eu largar, repare que surgem 2 pontos aqui na minha linha de animação. Vou dar outro movimento. Vou aqui para o ponto 18, clicar com o botão esquerdo. Minha linha vermelha veio para cá. Vou segurar, ó, vou dar outro movimento. Surgiu aqui ó, uma animação. Vou clicar no frame 24. Vou segurar aqui, fazer a movimentação nesse sentido. Criei uma animação. E vou aqui no frame 30, ó, fazer uma movimentação do meu osso nesse sentido. Pronto. Aqui eu já fiz uma animação básica do frame que vai do 1 até o 30. Então aqui na caixa de frames eu vou pedir somente que o programa me faça uma animação com 30 frames. Repare que a extensão que aparece essa linha cinza aqui vai diminuir até o frame 30. Então quando eu der o Enter, ó, repare que o cinza agora escuro foi do 1 até o 30. E aqui está a minha animação. Quando eu der o Player, aqui embaixo na caixa de trabalho, olha o que é que acontece. O meu objeto faz a animação. Se eu não quiser ver o osso, eu clico aqui embaixo, ó, essa opção, e eu vejo somente o meu objeto sendo animado aí na área principal. Certo? Então é isso aí, pessoal. Para eu fazer a animação dos meus objetos, eu vou ter que utilizar a estrutura óssea. Para utilizar a estrutura óssea, eu tenho que criar uma camada Layer, aqui na minha caixa Layer. Se eu quiser fazer desenho, eu posso fazer os desenhos na parte externa, em camadas vetoriais. Porém, eu tenho que pegar as camadas de vetores onde eu fiz os desenhos e adicioná-las para dentro da camada de ossos, para eu aplicar as estruturas de ossos e fazer a animação. Bem, isso é só uma lógica para vocês entenderem as ferramentas de ossos, e a partir dos próximos tutoriais vamos começar a fazer umas animações aqui básicas para irmos entendendo esse processo de animação aqui no Anime Studio. Até breve!